Olá, olá, bem-vindos de volta ao canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para comentar com vocês mais um resultado trimestral de empresas cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje estamos aqui com o nosso especialista da Suno Research em renda variável, o Felipe Tanewald. Oi, Felipe, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bom e por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado por estar com a gente, como nosso convidado especial. Vamos lá, Felipe, vamos comentar hoje os balanços de duas gigantes brasileiras, duas grandes empresas brasileiras, a Via Varejo e a JBS. A Via Varejo reportou um prejuízo de 383 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019, um aumento de quase 4 vezes a quantia registrada no mesmo período do ano passado, quando o prejuízo tinha sido de 83 milhões de reais. A empresa também informou que a receita líquida caiu 10,7%, chegando a 5,68 bilhões de reais. Em comparação, no ano passado tinha sido de 6,36 bilhões de reais. No acumulado de 2019, a receita chegou a 18,04 bilhões de reais. Felipe, o que a gente pode comentar desse resultado da Via Varejo? Bom, em relação ao resultado da Via Varejo, a gente notou aí que realmente houve uma queda, uma piora relevante do lucro líquido, né? Que atingiu 383 milhões de prejuízo líquido, na verdade. Mas quando a gente ajusta por alguns efeitos não recorrentes, a gente chega aí num lucro líquido de 244 milhões, que ainda assim é muito expressivo, uma piora aí de 194,5% contra os resultados do terceiro TRI de 18, né? Basicamente, esse resultado aí se deve por alguns fatores, como, por exemplo, o principal deles, a queda de 8,7% no faturamento bruto, que no trimestre somou 6,6 bilhões, sendo que as vendas mesmas lojas, que comparam as mesmas lojas, as lojas comparáveis, né? Elas caíram 2,2% no período. E o principal fator aí foi a receita bruta no canal de vendas online, no e-commerce, que apresentou aí uma queda de 31,1%, que a empresa assim justifica no seu release, que isso aí pode ser explicado por um processo de integração de estoques e também instabilidades no canal online que ocorreu em julho e em agosto, que aí acarretou aí numa fortes quedas nas vendas, né? Mas com uma regularização já em setembro, onde esses volumes de vendas voltaram a crescer. Isso aí gerou, no caso, uma margem bruta, um impacto na margem bruta, que ainda assim cresceu 0,5%, só não foi maior realmente por conta de uma queima de estoque na semana, chamada Semana do Brasil, que a empresa focou aí na venda de produtos de baixo giro, mas se excluindo esse efeito, a margem bruta seria de 33,7%, pouco maior aí que no terceiro TRI. Então, basicamente, esse efeito da queda no faturamento foi o principal vilão no trimestre, né? Mas a empresa, por outro lado, conseguiu compensar com alguns ajustes de estoques e tudo, fazendo aí a margem bruta não sofrer tanto, até apresentar um crescimento. Isso aí acarretou daí num EBITDA ajustado, né, de 242 milhões, que foi também uma queda de 42,5% na comparação com o terceiro TRI de 18, e a margem EBITDA também sofreu aí, apresentando 4,3% contra 6,6% no terceiro TRI, impactado aí também pelas menores vendas, principalmente no e-commerce. Isso aí tudo junto, como tu bem falou, resultou, né, nesse prejuízo líquido, que teve uma piora de 194,5%, resultado bem fraco, mas, de certa forma, aí do lado positivo, a gente vê que houve já uma normalização da plataforma de e-commerce da empresa, que, conforme eles destacaram, já foi corrigida em setembro, né? Então a empresa espera obter aí uma recuperação nos seus resultados já nos próximos trimestres, o que, somado com a recuperação da economia, do próprio varejo, né? Expectativa de um forte Black Friday, deve ajudar aí os números da Via Varejo nos próximos trimestres, auxiliando aí as margens operacionais. Legal, legal.
Lembrando também que a Via Varejo está enfrentando agora uma investigação interna sobre um caso de fraude contábil que foi divulgado com exclusividade pela Suno Notícias em uma matéria do nosso repórter especial, o Vinícius, que conversou com fontes internas que informaram desta investigação sobre alguns desvios realizados por executivos da empresa. Não sabemos ainda o valor envolvido nessa fraude, mas com certeza poderia ter impactado também nos resultados deste e provavelmente impactarão também dos próximos trimestres. Então vamos falar da segunda empresa de hoje, que é a JBS, esse gigante da carne, das proteínas animais brasileiro, que divulgou seu resultado trimestral apresentando um lucro líquido de 356,7 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, tinha sido registrado um prejuízo de 133,5 milhões de reais. Além disso, o EBITDA da JBS foi de 5,9 bilhões de reais, um aumento de 33,6% em comparação ao mesmo período do ano passado e, segundo a própria empresa, este indicador atingiu seu recorde. Como que a gente pode comentar esses resultados da JBS? Carlos, os resultados da JBS foram bastante positivos nesse terceiro trimestre, aí, até surpreendendo positivamente vários analistas e investidores do mercado, né? Receita líquida aí teve um avanço interessante, atingiu 52,2 bilhões, um crescimento de 5,6%, impulsionado aí pelas unidades, né? As unidades JBS Brasil, JBS USA Pork e Seara, que cresceram aí em moeda local, né, 11,4%, 8,4%, 7,4%, respectivamente. Então isso aí auxiliou nesse faturamento, e que cresceu 5,6%, enquanto os custos do produto vendido, CPV, tiveram aí uma expansão de só 3,5% aí no trimestre. Isso gerou um crescimento de 17,4% no lucro bruto da empresa, auxiliando aí a margem bruta, o que somado aí com a queda, né, de 56% das despesas gerais e administrativas, resultou aí no EBITDA recorde, como tu bem falou, de 5,9 bilhões. Crescimento é de quase 34% na comparação anual. A margem EBITDA também cresceu, atingiu 11,3%, saindo de 9% no terceiro tri. Também aí um resultado muito bom. E vale lembrar que esse valor também foi impactado por um efeito de 460,1 milhões no trimestre, em função aí da adoção do IFRS 16, a partir do primeiro trimestre desse ano, que foi aí uma modificação ali nos critérios contábeis, né? Por fim, aí o lucro líquido atingiu 356 milhões, revertendo aí um prejuízo de 133,5 milhões no terceiro tri de 18. E o fluxo de caixa livre da empresa atingiu aí um patamar muito expressivo também de 3,7 bilhões, 61,6% maior que o terceiro tri de 18. Vale destacar ainda que a alavancagem, né, o endividamento da JBS, que é um ponto aí que sempre preocupou investidores, ele atingiu aí 45,1 bilhões de reais, uma queda frente a em torno de 49 bilhões do terceiro tri de 18, representando somente 2,39 vezes o EBITDA, que é o menor patamar da história da companhia. Então, assim, resultados foram bastante positivos. As operações aí que a companhia controla tiveram um incremento legal no faturamento, enquanto a companhia pôde administrar muito bem custos, né, custos do produto vendido, de insumos, enfim, e aí gerou um forte resultado, aí, forte fluxo de caixa livre e lucro líquido para a JBS. Legal, legal, Felipe. Perfeito, então. Gente, muito obrigado pela atenção. Nosso vídeo se encerra aqui. Eu agradeço muito também nosso Felipe Tandewaldi pela sua análise. Obrigado aí, Carlos. Eu agradeço a todos aí que assistiram e até a próxima. Valeu, Felipe. E fique ligado em nosso canal do YouTube do Suno Research e também em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também em nosso podcast. Nosso site é sunoresearch.com.br e para ficar sempre ligados em nossas notícias é sunoresearch.com.br/notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima.